Segunda Crônicas, capítulo 29. Tinha Ezequias 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abia, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi, seu pai. Ele, no ano primeiro do seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. E trouxe os sacerdotes e os levitas e os ajuntou na praça oriental. E lhes disse: Ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia, porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, nosso Deus, e o deixaram, e desviaram o rosto do tabernáculo do Senhor, e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do alpendre e apagaram as lâmpadas, e não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos no santuário ao Deus de Israel. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou à perturbação, à assolação e ao assobio, como vós o estáis vendo com os vossos olhos. Porque eis que nossos pais caíram à espada, e nossos filhos e nossas filhas e nossas mulheres estiveram por isso em cativeiro. Agora me tem vindo ao coração que façamos um concerto com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor na sua ira. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estardes diante dele para o servirdes, e para serdes seus ministros, e para queimardes incenso. Então se levantaram os levitas Maate, filho de Amazai, e Joel, filho de Azarias, dos filhos dos coatitas, e dos filhos de Merari, Quis, filho de Abidi, e Azarias, filho de Jealelel, e dos Gersonitas, Joá, filho de Zima, e Éden, filho de Joá. E dentre os filhos de Elisafã, Sinri e Jeiel, e dentre os filhos de Asaf, Zacarias e Matanias, e dentre os filhos de Emã, Jeiel e Semei, e dentre os filhos de Geduntum, Semaias e Uziel. E ajuntaram seus irmãos, e santificaram-se, e vieram conforme o mandado do rei, pelas palavras do Senhor, para purificarem a casa do Senhor. E os sacerdotes entraram dentro da casa do Senhor, para a purificar, e tiraram para fora, ao pátio da casa do Senhor, toda a imundícia que acharam no templo do Senhor. E os levitas a tomaram, para a levarem para fora ao ribeiro de Cedron. Começaram, pois, a santificar o primeiro do mês primeiro, que é o 8º dia do mês. Vieram ao alpendre do Senhor, e santificaram a casa do Senhor em 8 dias. E no dia 16º do primeiro mês acabaram. Então entraram para dentro ao rei Ezequias e disseram: Já purificamos toda a casa do Senhor, como também o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a mesa da proposição com todos os seus objetos. Também todos os objetos que o rei Acais, no seu reinado, lançou fora na sua transgressão, já preparamos e santificamos, e eis que estão diante do altar do Senhor. Então o rei Ezequias se levantou de madrugada, e ajuntou os maiorais da cidade, e subiu à casa do Senhor. E trouxeram 7 novilhos, e 7 carneiros, e 7 cordeiros, e 7 bodes para sacrifício expiatório, pelo reino e pelo santuário, e por Judá. E Ezequias disse aos filhos de Arão, os sacerdotes, que os oferecessem sobre o altar do Senhor. E eles mataram os bois, e os sacerdotes tomaram sangue e os aspergiram sobre o altar. Também mataram os carneiros e aspergiram sangue sobre o altar. Semelhantemente, mataram os cordeiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Então trouxeram os bodes para sacrifício pelo pecado perante o rei e a congregação, e lhes impuseram as mãos. E os sacerdotes os mataram e, com seu sangue, fizeram expiação do pecado sobre o altar, para reconciliar a todo Israel, porque o rei tinha ordenado que se fizesse aquele holocausto e sacrifício pelo pecado por todo Israel. E pôs os levitas na casa do Senhor,
com símbolos, com alaúdes e com harpas, conforme o mandado de Davi e de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã, porque este mandado veio do Senhor, por mão de seus profetas. Estavam, pois, os levitas em pé, com os instrumentos de Davi, e os sacerdotes, com as trombetas. E deu ordem a Ezequias que oferecessem o holocausto sobre o altar. E ao tempo em que começou o holocausto, começou também o canto do Senhor, com as trombetas e com os instrumentos de Davi, rei de Israel. E toda a congregação se prostrou quando cantavam o canto, e as trombetas tocavam. Tudo isso até o holocausto se acabar. E acabando de o oferecer, o rei e todos quantos com ele se acharam, se prostraram e adoraram. Então o rei Ezequias e os maiorais disseram aos levitas que louvassem ao Senhor com as palavras de Davi e de Asaf, o vidente. E o louvaram com alegria, e se inclinaram, e adoraram. E respondeu Ezequias e disse: Agora vos consagrastes ao Senhor. Chegai-vos e trazei sacrifícios e ofertas de louvor à casa do Senhor. E a congregação trouxe sacrifícios e ofertas de louvor. E todo o que tinha essa vontade do coração trouxe holocaustos. E o número dos holocaustos que a congregação trouxe foi de 70 bois, 100 carneiros, 200 cordeiros, tudo isso em holocausto para o Senhor. Houve também de coisas consagradas 600 bois e 3.000 ovelhas. Eram, porém, os sacerdotes muito poucos e não podiam esfolar todos os holocaustos, pelo que seus irmãos, os levitas, os ajudaram até a obra se acabar e até que os outros sacerdotes se santificaram, porque os levitas foram mais retos de coração para se santificarem do que os sacerdotes. E houve também holocaustos em abundância, com a gordura das ofertas pacíficas e com as ofertas de vinho para os holocaustos. Assim se estabeleceu o ministério da casa do Senhor, e Ezequias e todo o povo se alegraram por causa daquilo que Deus tinha preparado para o povo, porque apressuradamente se fez esta obra.